Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 14, que tem como título Vivendo com a Mente de Cristo. Nosso referencial de vida é buscar viver a imagem e semelhança do caráter de Cristo, pensar e agir como Cristo pensa e age. Nesta lição, estudaremos sobre o que é uma vida piedosa cristã. Compreenderemos o que é o culto racional a Deus e a mente renovada cristã. E, por fim, como viver segundo a mente de Cristo. Uma vida piedosa cristã. O cristão tem a obrigação de viver a essência do Evangelho de Cristo, ou seja, sua cidadania celestial é ratificada pela sua ilibada conduta moral e espiritual neste mundo natural. O cristão, segundo a vontade de Deus, deve ser santo como Deus é santo. No livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 45, diz assim a palavra do Senhor. Levítico 11, 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Logo, ser a imagem e semelhança de Cristo significa buscarmos de forma incessante ter o caráter de Cristo, pensar como Cristo pensa e agir como Cristo age. Isto nos coloca na condição imperativa de nos esforçarmos em busca da perfeição, ou seja, viver no limite mais próximo de uma vida piedosa cristã, perfeita, sabendo que a perfeição ideal só será alcançada no estado de vida eterna. No livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Uma vida perfeita no mundo imperfeito. Como ser santo e perfeito num mundo imperfeito, manchado pelo pecado, inundado de iniquidades, sabendo que estamos ainda num corpo corruptível, sujeito às tentações e mazelas da pecaminosidade. Preliminarmente, devemos nos consagrar a um culto racional a Deus e ter uma mente renovada a cada dia da nossa peregrinação neste planeta Terra, pois a nossa definitiva pátria é a pátria celestial, onde teremos vida eterna em Cristo Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A consagração do culto racional. O apóstolo Paulo, no primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos, que acabamos de ler, nos convida a vivermos uma nova vida,
totalmente diferenciada da vida outrora experimentada quando não tínhamos Cristo em nossos corações. O apóstolo, sumariamente, nos convida a nos apresentarmos a Deus com relação ao nosso corpo. Em primeiro lugar, um corpo com sacrifício vivo. Em segundo lugar, um corpo santo. E em terceiro lugar, agradável a Deus, que tipifica um culto racional. Vamos compreender melhor estes três estados que o salvo em Cristo deve ser e viver, e ainda, pragmaticamente, entender a forma de alcançar estes três estados. Em primeiro lugar, vamos falar sobre um corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo é o templo e habitação do Espírito Santo, e por isso deve ser apresentado todos os dias a Deus, no altar, puro, sem mácula, sem pecado, segundo a imagem e semelhança de Deus. E isto em sacrifício vivo, ou seja, viver irrepreensivelmente para Deus, de modo a glorificá-lo sempre. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em segundo lugar, além de um corpo como sacrifício vivo, devemos nos apresentar a Deus um corpo santo. Na verdade, a nossa apresentação diante de Deus deve ser com corpo, alma e espírito irrepreensível. Porém, é através do corpo que pecamos, e é precisamente por isso que devemos ter um corpo santo, isto é, separado do pecado. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Além de um corpo como sacrifício vivo, um corpo santo, temos também que nos apresentar a Deus num corpo agradável ao Senhor. Cristo se entregou na cruz por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Como autênticos e verdadeiros cristãos, vivamos uma vida consagrada a Deus, através de nossos atos e comportamentos íntegros e ilibados, pois isto é agradável a Deus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
o culto racional. Somente pela misericórdia de Deus podemos nos apresentar diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Logo, urge a pergunta: como ter espírito, alma e corpo irrepreensíveis, segundo a fonte de santificação que vem de Deus, na condição de um culto racional? Certamente, a resposta satisfatória a esta pergunta é o de santificar-se na totalidade, espírito, alma e corpo, segundo a pureza moral, a integridade e o amor de Deus, virtudes que devemos imitar e também ser cheio do Espírito Santo. Um outro ponto importante que nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 2, além deste culto racional, temos também a renovação da mente. O apóstolo Paulo, no segundo versículo do capítulo 2 da carta aos Romanos, nos diz que o culto racional a Deus só será apresentado dia a dia se tivermos uma mente renovada pelo Espírito Santo, ou seja, os valores do mundo, contrários à vontade de Deus, não têm domínio sobre nós, pois ao vivermos segundo os preceitos exarados na Santa Bíblia, na oração, no jejum, se consagrando ao Senhor, seremos capazes em nossa alma, isto é, na nossa mente, discernir entre o que é profano e espiritual, fazendo sempre a vontade de Deus, sendo então a sua imagem e semelhança. Na prática, para ter uma mente renovada em Cristo, não devemos agir segundo a carne, mas agir segundo o Espírito. Logo, não devemos ser dominados pelas concupiscências da carne. A Bíblia Sagrada apresenta desqualificações inerentes às pessoas que vivem na carne, classificando-as como pessoas que não podem se relacionar com o seu próximo e muito menos com Deus. Estas 15 desqualificações estão tipificadas nas chamadas obras da carne, e isto está explícito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, onde assim diz a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E enumerando estas desqualificações, em primeiro lugar, neste texto que acabamos de ler, vem a prostituição, que o seu significado é o de manter relações sexuais ilícitas sob a forma de remuneração. Em segundo lugar, vem a impureza, que tem como significado realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. Como obra da carne, em terceiro lugar, vem a lascívia, que é manter condutas ultrajantes, despertando em outrem o desejo sexual. Em quarto lugar, como obra da carne, vem a idolatria, adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus.
Em quinto lugar, feitiçarias, induzir as pessoas a fazerem o que não querem através de obras de bruxaria. Em sexto lugar, inimizades, que significa sentir ódio ou mal-querer a alguém. Em sétimo lugar, porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Em oitavo lugar, ciúmes, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Em nono lugar, iras, que tem como significado ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Em décimo lugar, discórdias, manter desentendimento permanente por diferenças de pensamentos. Como 11ª desqualificação, tipificado como obras da carne, temos as dissensões, que é promover divisões entre as pessoas por diferenças de pensamentos. Em 12º lugar, facções, promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. E em 13º lugar, invejas, cobiçar as coisas dos outros ou querer ser melhor do que os outros. Em 14º, bebedices, que é o ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo então a sensatez. E como última desqualificação, obra da carne, enumerada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, nós temos as glutonarias, que é o ato de comer em demasia, ultrapassando o limite da saciedade. Portanto, estas obras da carne não devemos ser dominadas ou dominados por elas. E, ao contrário, nós devemos viver em espírito. A Bíblia Sagrada apresenta virtudes ou qualidades inerentes a uma pessoa que vive em espírito, classificando-as como pessoas que podem se relacionar com o seu próximo e também com Deus. Estas 9 virtudes estão tipificadas no chamado fruto do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E passamos então a numerar agora estas qualidades. E em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala do amor. É o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. Como segunda virtude, ele fala da alegria, que é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo então esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele fala sobre a paz, que é a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. Na horizontal, paz com o próximo. E em profundidade, paz consigo mesmo. Em quarto lugar, ele fala da paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e compreensões dos outros. Em quinto lugar, ele fala da benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. Em sexto lugar, ele fala sobre a virtude da bondade, que é a capacidade de praticar o bem a todos,
sem qualquer interesse particular ou recompensa. Em sétimo lugar, fidelidade. É a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Em oitavo lugar, o apóstolo Paulo enumera a mansidão, que é a virtude que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E por último, o apóstolo Paulo fala sobre o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Passamos então, neste ponto da lição, a falar sobre vivendo segundo a mente de Cristo. O apóstolo Paulo afirma categoricamente que os cristãos, por terem o Espírito de Deus, conseguem discernir as coisas espirituais e também possuem a verdadeira sabedoria, porque também são detentores da mente de Cristo, ou seja, pensam e agem como Cristo pensa e age. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 6 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tiago, o meio-irmão de Jesus, em sua carta enumera pelo menos 8 virtudes da verdadeira sabedoria que vem do alto, isto é, de Cristo, e que devem ser virtudes práticas dos cristãos, a saber, Tiago, capítulo de número 13, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Dentre estas virtudes aqui enumeradas, nós podemos falar em primeiro lugar a virtude da pureza, que é ser um templo para Deus. Virtude pacífica, que é ser uma pessoa que transmita paz e amor. Moderada, em terceiro lugar, que é ser prudente ao lidar com o próximo, respeitá-lo e usar de humanidade. Em quarto lugar, tratável, ser uma pessoa educada em suas relações sociais e pronto para servir. Em quinto lugar, como virtude da verdadeira sabedoria, a misericórdia, que é ter a capacidade de perdoar e de ter compaixão. Em sexto lugar, frutífera, ser uma pessoa que serve às pessoas e ao reino de Deus. Em sétimo lugar, imparcial, ser flexível, não agindo com partidarismo ou preconceitos. E por última virtude, a sinceridade, ser sincero, isto é, ser honesto. A referência a ser imitada, o exemplo de Cristo, o padrão da vida, que é o padrão da vida de Paulo, o exemplo de Cristo. Obedecer e servir a Deus deve ser o nosso padrão de vida, enquanto vivemos temporariamente aqui na terra, pois, quando estamos em comunhão com Deus, sempre somos renovados, dia a dia. Iluminamos o mundo e o mundo enxerga Jesus em nós. Purificamos o ambiente em que vivemos, afugentando toda espécie de impureza e de corrupção moral e espiritual à nossa volta. Contagiamos a tudo e a todos com a mensagem da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Geramos em nossos relacionamentos o amor de Deus e agimos a nossa fé. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo a aula de hoje, somente pelo presidir do Espírito Santo em nossas vidas é que podemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, consolidando um culto racional através da permanente renovação da nossa mente em Cristo. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.